quais são as suas lutas favoritas da WrestleMania? Eu tenho certeza que cada um de vocês tem a sua lista, e no vídeo de hoje eu vou compartilhar a minha lista. Ela não necessariamente vai ser sobre as melhores lutas da WrestleMania, e nem sobre as maiores lutas, mas sim quais foram aquelas lutas que mexeram comigo, aquelas lutas que me fizeram ficar empolgado e que ficaram gravadas na minha memória durante todos esses anos. Então, se você quiser saber qual é a minha lista das minhas lutas favoritas da WrestleMania, vem comigo e vem assistir esse vídeo até o fim. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e com certeza ao longo desse tempo eu tive a oportunidade de assistir a quase todos os WrestleManias que foram transmitidos. E por conta disso eu tive a minha oportunidade de ver várias e várias lutas que mexeram comigo ao longo da história. E por conta disso a gente acaba criando uma lista de lutas favoritas. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse vídeo. A primeira coisa que eu devo dizer desde já é que não necessariamente essas lutas foram as melhores da história. Apesar de eu gostar uma boa luta com várias reviravoltas, algumas delas não vão ser lutas de 5 estrelas. Mas o fato é que eu as elenquei porque foram lutas que realmente mexeram comigo como um fã ao longo da história. Lutas que me fizeram vibrar, que me fizeram pular, algumas até me fizeram suar um pouquinho nos olhos. Mas a verdade é que todas elas, de alguma forma, me impactaram como fã de luta livre. Com certeza, algumas delas vão estar na lista de vocês. Então vamos compartilhar essa lista das minhas 10 lutas favoritas na WrestleMania e nós vamos começar pela luta de número 10, que foi a luta pelo campeonato da WWE entre o Brock Lesnar e o Kurt Angle no WrestleMania 19. E essa luta foi muito interessante porque ela envolveu uma história que correu durante praticamente do meados de 2002 até a WrestleMania. O Brock Lesnar ele havia ganho o campeonato da WWE do The Rock em agosto de 2002, no SummerSlam. Depois ele chegou a trocar o título com o Big Show, mas quando chegou mais para frente, o Kurt Angle acabou ganhando esse título. E aí o Angle ele entrou na WrestleMania como campeão. Já o Brock Lesnar venceu o Royal Rumble daquele ano e ganhou o direito de enfrentar o Kurt Angle no main event da WrestleMania. E aí, meu amigo, colocar esses dois na mesma luta é sinônimo de maestria, porque são dois lutadores com credenciais olímpicas, com credenciais da luta livre, da luta olímpica que a gente encontra nas Olimpíadas, e são dois lutadores com técnicas extremamente apuradas. Então, essa foi uma daquelas lutas que foram mágicas no ringue. Eles conseguiram contar uma história belíssima no ringue e ainda por cima teve aquele momento bizarro que acabou chamando muita atenção. Para quem conhecia o Brock Lesnar do cenário independente, todo mundo sabia que o Lesnar tinha condições de aplicar um Shooting Star Press, mas ele, desde que havia chegado no main roster da WWE, ele nunca havia aplicado o Shooting Star Press. Mas aí ele resolveu utilizar. Diz o Brock que o Vince perguntou para ele se ele tinha condições de aplicar, e ele disse que iria tentar, né? E ele tentou, e tentou acabando quase que morrendo no processo, porque ele caiu faltando, né? O grande problema é que o Kurt Angle estava um pouco mais afastado, ele deveria estar um pouco mais próximo do corner. Mas aí quando o Brock Lesnar chegou, ele chegou faltando, ele caiu de cabeça no chão, né? Ele não caiu em cima do pescoço, ele caiu de cara no chão, fazendo o pescoço dele deu uma dobrada assim, e ele tomou uma concussão no processo. Mas o Kurt Angle conseguiu guiar ele ali, né? Perguntou pro Brock se ele conseguia aplicar um F5 para terminar a luta. O Brock disse que achava que sim, ele pegou o Angle, aplicou o F5 e aí ele conseguiu vencer a luta. Então essa luta número 10, Brock Lesnar, Kurt Angle, pela maestria técnica que ela demonstrou e por esse momento daquele monstro de 130 quilos aplicando o Shooting Star Press, com certeza fica na nossa lista das nossas 10 lutas favoritas. Ela fica no 10º lugar das nossas lutas favoritas da WrestleMania. Em nono lugar, tem uma luta que marcou uma geração de fãs da luta livre,
que estavam acompanhando as lutas na época e que chocou duas gerações de fãs. Uma geração de fãs que havia saído da Attitude Era com uma geração de fãs que surgiu na Ruthless Aggression Era. E essa luta é a luta entre The Rock e John Cena, a primeira luta deles no WrestleMania 28. E por que essa luta foi tão marcante? Primeiro que essa luta ela foi marcada no WrestleMania 27. Para quem não lembra, o The Miz estava enfrentando o John Cena. O The Miz era o campeão, o John Cena era o desafiante ao título no WrestleMania 27. O The Rock ele era o host da WrestleMania. E essa luta do The Miz com o John Cena, ela tem um momento que o John Cena ele acerta o The Miz na barricada, os dois caem no cimento, o juiz conta até 10, dá um double countout, e aí no processo o The Rock ele vem e fala: essa luta não vai terminar num countout, essa luta ela não vai ter mais countout, não vai ter mais desclassificação, vai ser tocada e vai ser reiniciada. O John Cena pega o The Miz, leva para o ringue, e aí quando o John Cena vai aplicar um AA, o The Rock ele simplesmente pega o John Cena, dá um rock bottom nele, interfere na luta e dá o título, devolve o título pro The Miz. E aí o que vai acontecer, no dia seguinte do WrestleMania, o The Rock desafia o John Cena para uma luta no main event do WrestleMania 28. Então, assim, o main event do WrestleMania seguinte foi marcado no dia seguinte do WrestleMania 27. E eles fazem uma build incrível durante um ano inteiro. Eles ficam trocando vídeo, porque o The Rock estava em Hollywood, então ele fazia muito vídeo para poder fazer feud com o John Cena. E aí eles vão pro WrestleMania 28 em Miami e eles fazem uma luta simplesmente sensacional. Os dois fazem uma luta como há muito tempo não se via. Eles trocaram o finalizador, um aplicou o finalizador do outro, foi reversão para cá, reversão para lá, chutando de tudo quanto era finalizador. Muita gente reclama disso, mas para a época foi simplesmente mágico, porque o The Rock havia saído da WWE em 2003, que foi na ascensão do John Cena, então eles nunca haviam tido a oportunidade de lutar. Então, 9 anos depois, eles tiveram essa chance. Foi uma luta realmente incrível, e a vitória acabou sendo do The Rock. No ano seguinte, houve a revanche, né, que não foi uma revanche, o John Cena ele ganhou o Royal Rumble e o The Rock ganhou o título. Então aconteceu no WrestleMania 29 uma disputa pelo título, mas a luta do WrestleMania 29 não foi tão boa quanto essa do 28, pela forma como aconteceu e pela história que ela mostrou. The Rock versus John Cena 1 do WrestleMania 28 foi o 9º lugar da nossa lista de lutas favoritas. Em 8º lugar tem uma luta que muita gente esquece que aconteceu. É uma luta que é muito boa, não é tão boa quanto outras tantas que com certeza está na lista de vocês, mas que ela mexe comigo porque foi um momento consagratório de um dos meus lutadores favoritos na história. E eu tô falando da luta entre Kurt Angle e Eddie Guerrero pelo campeonato da WWE em 2004 no WrestleMania 20. Para quem não se lembra, na verdade o Eddie ele nem era para ter sido campeão. O campeonato ele estava com o Brock Lesnar e a história era que a WWE ela estava marcando uma luta de título gigantesca entre o Brock Lesnar e o Goldberg. Só que a grande questão é que quando chegou na semana do No Way Out, ou um pouquinho antes do No Way Out, o Brock Lesnar ele avisou que iria deixar a WWE. Ele disse que ele iria embora da companhia para tentar ser jogador de futebol americano. E o Goldberg falou que não iria renovar o contrato dele. Então aquela luta gigantesca entre o Brock Lesnar e o Goldberg, do nada ficou sendo uma luta marcada para o WrestleMania de dois lutadores que estavam indo embora da companhia. Então, como os dois estavam indo embora, não fazia sentido a luta ser pelo título. Eles tinham que tirar o título do Brock Lesnar. E a grande questão é que a luta com o Eddie Guerrero, que com certeza ia ser só um setup para o WrestleMania, ela foi mantida, ela estava em cima da hora do No Way Out. Então a WWE se viu numa situação de que ela teria que aproveitar o hype que o Eddie Guerrero estava tendo na época e passar o título para ele. E aí o Eddie ganhou o título no Way Out, uma cena antológica da WWE, uma das minhas cenas favoritas na história da companhia. E o Eddie ele entrou na WrestleMania e foi desafiado pelo Kurt Angle para poder lutar. E muita gente na época achou
que o Kurt iria ganhar o título, que o Eddie ia acabar servindo de campeão transicional. Só que na luta a gente viu assim, primeiro, uma maestria dos dois na luta, dois lutadores extremamente técnicos, o Kurt com a sua bagagem olímpica, o Eddie com a sua bagagem de lutador, um dos maiores lutadores da história. E durante a luta a gente também viu o Light Hit and Steel do Eddie, quando ele desamarra uma das botas dele. E quando o Kurt Angle vai aplicar o ankle lock, o Eddie ele consegue arrancar o pé da bota. E aí o Kurt fica segurando a bota, né? E aí quando o juiz se vira, tal, o Eddie consegue ir lá roubar o pinfall e ele consegue vencer a luta, mantendo o cinturão. Então foi muito legal ver o Eddie. O Eddie era meu lutador favorito na época. Foi muito legal ver o Eddie mantendo o campeonato da WWE, e por conta disso essa luta é uma das minhas 10 lutas favoritas. Ela fica na 8ª colocação. Em 7º lugar, nós temos uma luta onde tivemos um heel turn que ninguém esperava que fosse acontecer. E ela só está em 7º lugar porque, apesar de ter tido um impacto gigantesco na WWE, eu tenho várias outras lutas que estão na frente em questão das minhas lutas favoritas. E eu estou falando da luta entre Stone Cold Steve Austin e The Rock no WrestleMania 17, em 2001. Essa luta, ela foi caracterizada por algumas questões. Primeiro, que o Stone Cold ele entrou desesperado para ganhar o título de novo. A última vez que ele havia sido campeão havia sido em 1999. Depois ele se machucou, aí teve uma história de que ele foi atropelado, e aí ele volta para a companhia em 2000 procurando quem foi que atropelou, descobre que foi o Rikishi, aí depois ele descobre que o Triple H é que mandou o Rikishi atropelar ele e tudo mais. Isso acaba levando a uma rivalidade entre os dois, e aí quando chega em 2001, o Stone Cold ele vence o Royal Rumble. E aí a história era que ele estava desesperado para ser campeão novamente. E ele estava disposto a fazer de tudo. Só que o pessoal achava que ele ia fazer de tudo dentro do ringue. Ninguém esperava que ele fosse se aliar com o seu maior inimigo da época da Attitude Era para conseguir isso. E aconteceu no main event do WrestleMania 17, quando Vince McMahon vem durante a luta, e quando todo mundo imaginava que o Vince iria se aliar ao The Rock por conta do The Rock ter sido campeão da corporação com o Vince em 1999, o Vince, ele na verdade se alia ao Stone Cold dando uma cadeira para o Stone Cold, e o Stone Cold aceita a cadeira e estraçalha o The Rock, dá mais de 30 cadeiradas nele, faz o pinfall e ganha o campeonato da WWE. E a cena foi dantesca por conta de toda a história dos dois, de rivalidade dos dois, que acaba no WrestleMania 17. Então, por conta de tudo isso e por conta daquela cena memorável do Stone Cold e do Vince McMahon brindando com uma cerveja, é por isso que a gente coloca essa luta do Stone Cold e o The Rock como a 7ª luta favorita na nossa listagem. Em 6º lugar está uma luta recente que o impacto que ela teve ainda está permeando a WWE, e ela é memorável com certeza pelos 10 últimos minutos, que foram os 10 minutos mais alucinantes da história da luta livre. E eu estou falando da luta entre Cody Rhodes e Roman Reigns, main event da segunda noite do WrestleMania 40. Eu não preciso falar muito dessa luta, né, gente? Primeiro, um build insano durante um ano. O Cody havia perdido para o Roman no WrestleMania 39. Todo mundo achava que ele iria ganhar o título no WrestleMania 39. Perdeu. Daí teve um build durante um ano. O Cody ficou ali numa dupla, tal, com o Jey Uso. Chegou a ganhar o título, depois perdeu. Chega no ano seguinte, ano de 2024, o Cody vence o Royal Rumble de novo. Aponta pro Roman, dizendo que ele vai desafiar o Roman Reigns, mas logo depois vem a história que o The Rock iria vir para a WWE, iria voltar para a WWE para lutar com o Roman Reigns. E aí, meu amigo, o pessoal reclamou, o pessoal do público reclamou, querendo que o Cody tivesse a chance de lutar pelo título e fechar a sua história. Para quem não lembra, a história do Cody Rhodes era que ele fosse se tornar o campeão da família, porque o pai dele havia tido o título arrancado das mãos dele no Madison Square Garden, e isso na década de 70. E aí o Cody ele teve a chance de lutar contra o Roman depois que a WWE resolveu mudar de ideia da história da luta do The Rock contra o Roman Reigns. Então eles fizeram aquela luta no primeiro dia, onde o Cody e o Seth Rollins lutavam contra o The Rock e o Roman Reigns. Se o Cody vencesse,
a luta do domingo seria normal. Se o Roman Reigns vencesse, a luta seria Bloodline Rules, ou seja, ela seria uma luta sem regras. E acaba que o Roman Reigns e o The Rock vencem, a luta no domingo é Bloodline Rules, e aí tem aquela montoeira de interferências no final da luta. O fato é que foram 10 minutos totalmente alucinantes. Nós temos Jimmy Uso entra depois para atacar o Corey, aí o Jey Uso entra, tira o Jimmy de lá, eles se estabacam da rampa, depois o Solo Sikoa ataca o Corey da mesma forma que o WrestleMania 39, mas o Corey não perde, aí o John Cena vem, tira o Solo Sikoa do caminho, manda um AA no Solo Sikoa na mesa dos comentaristas. Isso faz o The Rock vir. O The Rock vem, fica de frente a frente com o John Cena, relembrando as lutas anteriores do WrestleMania 28 e 29. O The Rock dá um rock bottom no John Cena. O John Cena cai para fora do ringue, toca a música do The Shield, e aí todo mundo que estava na arena e a mãe achavam que de alguma forma a WWE havia conseguido que o Dean Ambrose aparecesse no show, né, o Jon Moxley da AEW, só que era o Seth Rollins usando a roupa do The Shield. O Roman Reigns dá um spear no Seth Rollins, jogando o Seth Rollins para fora do ringue. Nisso, quando o The Rock tá para atacar o Cody Rhodes, toca o gongo, entra o Undertaker na luta, o Undertaker dá um chokeslam do The Rock, tira o The Rock, soa o gongo de novo, o Undertaker some. Aí quando volta a luz, tá o Seth Rollins, o Cody Rhodes e o Roman Reigns pega a cadeira, acerta o Seth Rollins em vez de acertar o Cody, e aí o Seth Rollins ele vai embora, e o Roman Reigns, quando ele menos espera, o Cody Rhodes aparece, pega ele, dá 3 crossroads e acaba vencendo o título. Então, assim, foram 10 minutos simplesmente insanos, e por conta disso, essa luta ela está entre as nossas 10 favoritas, ela ocupa a 6ª posição na nossa lista de favoritos. Em quinto lugar está uma luta que ela simplesmente foi mágica de assistir. Foi trocação, pancadaria, os caras correram a arena inteira, e ela significou uma mudança de geração na WWE, uma mudança de mentalidade, de postura que iria desembocar no ano seguinte na Attitude Era. A gente está falando da luta entre Bret Hart, Stone Cold, Steve Austin no WrestleMania 13. Essa luta ela foi simplesmente sensacional, porque ela foi uma briga de rua sem ser uma briga de rua, né? Mas a verdade é que essa luta, os dois eles se espancaram pela arena toda, e aí no final, depois de tudo isso, o Bret ele consegue aplicar o Sharpshooter no Stone Cold. O Stone Cold ele estava cortado, e aí tem aquela cena bizarra do Stone Cold gritando, sangue escorrendo na cara dele, escorrendo entre os dentes dele, uma coisa louca. E no final, o Ken Shamrock, que estava de juiz ali convidado, ele interrompe a luta porque o Stone Cold havia apagado. O Bret ele se afasta, depois ele volta, começa a chutar o Stone Cold, aí o Ken Shamrock arranca ele dali e ameaça lutar. O Ken Shamrock estava estreando na companhia, e aí o Bret vai embora, e isso significou um double turn, né? O Stone Cold, que era vilão, se torna mocinho, o Bret Hart, que era mocinho, se torna vilão efetivamente nessa luta. Então, por tudo isso que aconteceu nessa luta, por todas essas questões, essas características, Bret Hart e Stone Cold Steve Austin são a nossa luta de número 5 na nossa lista de 10 lutas favoritas da WrestleMania. Em quarto lugar está a luta que muita gente considera a melhor luta da história da WrestleMania em matéria de qualidade de ringue. E é uma luta que é surpreendente, porque os dois atletas não estavam no auge das suas carreiras, eles já estavam um pouco avançados na carreira deles, já estavam com uma boa quantidade de anos de estrada, mas que mostrou a qualidade deles como performers e como atletas. E nós estamos falando da luta entre o Undertaker e o Heartbreak Kid, Shawn Michaels, a primeira luta deles no WrestleMania 25. E essa luta ela teve uma série de questões que foram realmente impactantes. E ela já começou nas entradas. Ela foi aquela luta que o Shawn Michaels ele desce num elevador do céu com uma iluminação branca. Ele vem todo vestido de branco, a gente sabe. O Shawn Michaels ele é muito religioso, né? Ele é um cristão evangélico, novo convertido. Ele mudou a vida dele depois da contusão. Quando ele volta para a WWE em 2012, ele já volta mudado. E o Shawn ele desce dos céus, né? Como se fosse uma entidade divina.
e ele entra no ringue, e logo depois vem o Undertaker vindo debaixo da terra, como se ele estivesse vindo dos portais do inferno, e ele vem pro ringue, uma daquelas entradas mágicas do Undertaker, e aí a luta ela se desenvolve insanamente, assim, é uma coisa absurda. O Undertaker quase morre na luta, porque ele vai tentar dar um suicide dive e ele cai de cabeça no chão. O Sim Snuka, que responsável por segurar ele estava fingindo ser o cameraman, ele não segura o Undertaker, mas eles conseguem continuar a luta e a luta é magistral. No final das contas, o Undertaker consegue derrotar o Shawn Michaels e é uma luta que até hoje é muito reverenciada pelos fãs. Muita gente coloca essa luta como a maior e a melhor luta da história da WrestleMania. Muitos colocam como a melhor luta da história da WWE. E ela, pra mim, está no quarto lugar e eu tenho certeza que vocês devem estar chocados com isso. Se vocês estão chocados com isso, coloca aqui nos comentários e só não xinga não, tá, gente? Mas eu tenho certeza que vocês devem estar pensando o que eu tô com a cabeça de botar essa luta no número 4. Mas é porque as outras três são lutas que mexeram muito mais comigo. Em terceiro lugar tá a luta que quando eu vi pela primeira vez, eu falei, cara, isso sim é uma luta de luta livre, isso é mágico, isso é uma coisa tremenda. Também é considerada por muitos uma das melhores lutas, ela rivaliza em geral com a luta do Undertaker e do Shawn Michaels. E nós estamos falando da luta do Rick the Dragon Steamboat desafiando o Macho Man Randy Savage pelo cinturão intercontinental da WWE no WrestleMania 3. Essa é aquela luta que você olha e você pensa assim, cara, essa luta é impossível de narrar. Porque ela foi uma luta com aproximadamente 20 tentativas de pinfall. Foram 20 reviravoltas. Era pinfall atrás de pinfall atrás de pinfall. Foi uma coisa de doido. E assim, o Macho Man, ele havia acertado o pescoço, a garganta do Rick the Dragon Steamboat na build para WrestleMania. E aí ele tenta acertar o Steamboat de novo, mas aí o Rick ele havia ido com o George the Animal Steel, aquele cara que ficava mastigando turnbuckle. Ele ficou no corner do Rick the Dragon Steamboat e ele tirou o sino das mãos do Macho Man. O Macho Man dá uma pancada nele, pega o sino, os dois se embrenham e aí num dado momento, quando o Macho Man tá enforcando o Rick pega o sino e bate na cabeça do Macho Man. A luta se desenvolve mais um pouquinho e aí o Rick ele consegue fazer o pinfall no Macho Man e consegue ganhar o cinturão intercontinental. Foi uma cena mágica, todo mundo vibrou, foi um show muito bom esse WrestleMania 3 e essa luta rivaliza com a luta do Undertaker e do Shawn Michaels como a melhor da história, então ela fica na minha lista da terceira melhor luta da história da WrestleMania. Em segundo lugar, fica uma luta que ninguém dava nada por ela, exceto as duas pessoas envolvidas, porque um dos lutadores não era tão conhecido, o outro lutador era conhecido, mas o fato é que essa história ela iria desembocar no final da WrestleMania e teve muita coisa legal envolvida. Essa luta é a luta entre Bret Hart e Owen Hart na abertura do WrestleMania 10. E por que ela foi legal? Primeiro, teve a rivalidade dos irmãos, o Owen, que invejava o Bret pela posição que ele tinha. O Owen afirmava que ele era melhor do que o Bret. E o Bret, ele tendo que lutar com o Owen porque teve aquela situação do main event do WrestleMania 10, onde o lutador tinha que lutar duas vezes antes de fazer a última luta pelo título. O Lex ia lutar com o Yokozuna e depois ia lutar no main event, né, o Lex Luger. E aí o Bret, ele teve que lutar contra o Owen. E foi uma luta de mais de meia hora, uma luta mágica. Ela foi para fora do ringue. Ela no ringue, ela teve vários movimentos brilhantes. Assim, foi uma fluidez de movimentos, uma qualidade de movimentos absurda. E assim, a luta ela termina com o Owen roubando a vitória do Bret. O Owen gritando, comemorando, falando, olha, eu sou melhor do que o Bret. E aí depois, quando chega no main event, o Bret ganha o campeonato mundial do Yokozuna, todo mundo vibra, o locker room vem todo pro ringue, levanta o Bret nos ombros, e o Owen fica do lado de fora fazendo assim, como quem não acredita, fala, caraca, eu bati esse cara é campeão, como é que pode? Então, essa história da rivalidade dos irmãos que iria desembocar mais pra frente no ano, numa luta na jaula entre os dois, foi muito genial, foi muito legal, e é por isso, e por conta do Bret ser meu lutador favorito, que essa é a minha segunda luta favorita da história da WrestleMania. E, em primeiro lugar, é uma luta que, cara, ela foi basicamente feita pelos fãs, pela pressão dos fãs, que acabou forçando a luta a acontecer, e por tudo que aconteceu e pela coroação da pessoa
é a luta que me deixa assim mais arrepiado quando eu vejo. É a luta em que o Daniel Bryan ganhou o título mundial contra o Batista e o Randy Orton no WrestleMania 30, na culminação do Yes Movement. Para quem não se lembra, o Daniel Bryan havia perdido em 18 segundos o Campeonato Mundial no WrestleMania 28, e isso acabou fazendo o público se revoltar com a WWE e começar a empurrar o Daniel Bryan. E todo mundo achava que em 2013 seria o ano dele. Ele chegou a ganhar o título contra o John Cena limpo no SummerSlam, mas o Randy Orton utilizou o Money in the Bank depois do Triple H se virar contra o Daniel Bryan e atacar o Daniel Bryan no ringue. O Triple H havia sido o árbitro da luta, o árbitro convidado da luta. E aí eles se enfrentaram, começaram a se degladiar o Daniel Bryan e o Triple H. O público queria que o Daniel Bryan lutasse pelo título, mas o Triple H falando que ele era um lutador B, lutador B, lutador B. Todo mundo achava que o Daniel Bryan iria ganhar o Royal Rumble, só que ele não ganha o Royal Rumble, na verdade ele nem aparece no Royal Rumble. E aí o público se revolta. Quem ganha o Royal Rumble é o Batista, e ninguém queria mais o Batista como vencedor. E aí quando aparecia o Batista e o Randy Orton se degladiando com promos e tal, o público gritando Daniel Bryan, Daniel Bryan, Daniel Bryan, o público simplesmente sequestrou nos shows seguintes, e isso acabou forçando a mão da WWE a incluir de alguma forma o Daniel Bryan no main event. E eles fizeram da seguinte forma: teve um ângulo brilhante em que vários fãs do Daniel Bryan invadem o ringue e eles sequestram o show, e eles forçam, o Daniel Bryan força o Triple H a lutar com ele, e se o Daniel Bryan vencesse a luta, ele seria inserido no main event da WrestleMania. O Triple H concorda, eles vão para o WrestleMania, o Daniel Bryan vence o Triple H no começo do show, mas aí o Triple H ataca o Daniel Bryan assim horrendamente. Então o Daniel Bryan vai para o main event contundido, ele não vai bem, mas a luta transcorre, e aí no final da luta o Batista, ele aplica um Batista Bomb no Randy Orton, o Randy Orton rola para fora do ringue. Quando o Batista tá se levantando, o Daniel Bryan vem com o Shining Wizard, dá uma joelhada na cara do Batista e depois aplica o Yes Lock, e aí ele fica com o Batista preso no Yes Lock. O Michael Cole, ele delira, fica louco no microfone falando pro pessoal pro Batista bater, e aí quando o Batista bate, desiste da luta e o Daniel Bryan ganha, o público vai à loucura, é uma coisa de doido, uma das maiores gritarias no estádio, na história da WrestleMania, e o público vibra muito com isso. Então, por conta dessa vitória mágica, dessa coroação do Daniel Bryan, com os dois títulos, levantando os dois títulos, fazendo o Yes na frente do público inteiro, esse momento que me deixa arrepiar até hoje, ele é o momento número 1 da minha lista de lutas favoritas da WrestleMania. Agora eu quero saber a sua opinião. Quais foram as suas lutas favoritas da WrestleMania? Qual é o seu ranking? Qual é o seu top 10? Coloca aqui nos comentários. E não deixa de fazer todas as outras coisas que vão ajudar o nosso canal. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as nossas recomendações. E se você quiser ver todas as nossas outras listas da WrestleMania, como por exemplo a lista dos 10 momentos mais marcantes da história da WrestleMania, veja essa playlist que vai aparecer agora na tela, eu tenho certeza que você vai se amarrar. A gente se vê do outro lado, um grande abraço para todos vocês, até a próxima, a gente se vê.